Digestão celular, esse é o papo dessa questãozinha, que poderia ter sido muito mais bacana, muito mais legal, mas foi muito simples, muito tranquilo, galera. O que foi essa prova de biologia? Os caras estão com preguiça de fazer questões agora na UERJ, questões muito simples, textos mínimos, sem tabela, sem esquema, meu irmão. Que tristeza é ver essa prova da UERJ hoje em dia, cara, muito triste, muito triste. Cara, e vocês me conhecem, sabem muito bem que eu não fico naquele papo de, ficar falando de matéria que não cai no ensino médio, não é isso, cara. Mas a UERJ, ela já teve questões muito melhor trabalhadas, muito mais niveladora, e aí você vê o aluno que estuda, ele realmente sendo premiado porque ele estudou bastante. O cara que muitas vezes vai passar aí, filho, aquele cara que levou na meia bomba e foi lá para a prova descompromissado, muito mais relax do que a galera que estudou pra caceta, e aí ele acaba passando porque a prova foi nivelada lá embaixo, né? Então, gente, uma pena, mas não vou ficar aqui lamentando. Vamos trabalhar, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de fome. Não vou nem cortar isso aqui, estamos de volta. Eu tô com fome e o cara realmente está falando de um assunto que é sério, que é a fome no Brasil. Número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. Então a fome avança cada vez mais rápido. Pelo Brasil, um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente, quase o dobro do contingente em situação de fome estimado em 2020. Beleza. A ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a saúde integral dos indivíduos. Então vamos lá, galera. Ele diz, quando submetidos a longos períodos de desnutrição, ele está caracterizando um processo, cara, bem complicado de desnutrição, tá? As células passam pelos seguintes processos. Por que eu estou destacando essa ideia da desnutrição? Porque eu trouxe aqui, galera, né, a ideia de algumas ações que a gente tem feito aí no dia a dia, como o jejum intermitente, né, a restrição calórica, muito mais no sentido aí configurando algo saudável, né, a tentativa muitas vezes de manutenção do peso. Aqui o cara relaciona ao exercício físico, ok? Mas a ideia é sempre atrelado ao mecanismo de autofagia. Pronto, dei a resposta. Você vai parar o vídeo aí? Não para não, filho, porque esse assunto ele é importantíssimo. Nessa prova caiu de maneira muito fácil, né, galera? Até porque olha só as opções que o cara me deu. Exocitose. Exocitose, que é um processo de quê? De colocar estruturas, né, ou substâncias para fora de uma célula, não tem nada a ver com a ideia da questão. Anabolismo, que são reações caracterizando a formação de outras, né, de substâncias, ok? E glicosilação, né, que está relacionada à adição de glicose, de glicídios, né, em outros compostos, tem nada a ver, cara. Então a autofagia, para quem não conhece, simplesmente respondeu por responder, né, porque era a única que talvez fizesse um pouquinho mais de sentido, né, porque a ideia de autofagia, né, quem pensou aí em nutrição, em digestão da célula, já pensou em fago, né, fagocitose e tudo mais, e o cara já matava essa questão só nessa linha muito razoável de raciocínio, beleza? Só que lembrem, cara, que a gente fala da digestão celular, tá, em 3 modelos. Beleza? Quais são eles? Primeiro, o que chamamos de heterofagia, ok? Que é um papo bem clássico, inclusive vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem, tá? E aí a gente está falando de uma substância externa à célula que vai de fato entrar o que a gente caracteriza como uma endocitose, ok? Ela vai ser englobada aqui por uma primeira vesícula, que a gente chama de vesícula endocítica, e aí quem entra na jogada é o famoso lisossomo, ok? Que caracteriza aqui a formação do vacúolo digestivo. O que for bom, a célula aproveita, o que for ruim, cara, né? A gente caracteriza uma vesícula agora, ou um vacúolo, que bota substância para fora, inclusive caracterizando a exocitose, ok? Então a gente chama esse vacúolo de vacúolo residual.
Beleza? Então a questãozinha que eu já deixei aí para vocês no card, cara, fala de maneira muito mais, né, tranquila sobre a heterofagia, importantíssimo para a fisiologia celular. E aí normalmente eu coloco aqui, ó, como segunda situaçãozinha a autofagia. A autofagia, galera, ela está relacionada, né, de maneira mais tranquila, de maneira mais simples, tá? E normalmente o que a gente vê no nosso ensino médio, né, a ideia de renovação celular. Então qualquer estrutura, né, uma organela que, né, esteja envelhecida ou algo que danificou a estrutura dela e tudo mais, né, a gente consegue de fato o quê? Né, a brincadeira aqui do desenho, né, né, digerir essa organela e por aí vai. Tranquilo? Então isso a gente chama a gente forma um autofagossomo, né? E aí, cara, né, a gente também estimula aí a replicação dessa organela e por aí vai. Só que hoje, cara, isso tem sido muito estudado, cara, porque a gente tem algumas questões bem importantes, tá? Questões que podem estar atreladas a doenças e tudo mais, tá? Até mesmo como o mal de Parkinson, beleza? Né? O Alzheimer. E aí a gente tem algumas relações por diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, enfim, uma infinidade de pepino, infinidade de problema, ok? Que pode estar atrelado a essa questão da autofagia, beleza? Então hoje os caras estão estudando, inclusive para modular, olha só que bacana, né? Esse processo que pode aí, cara, né, trazer benefícios para o indivíduo, inclusive relacionando a longevidade do indivíduo, né, evitar a oxidação de algumas substâncias importantes, tá? Então ele botou aqui, ó, compostos que modulam as vias de autofagia. Esse esquema é muito bacana, ó. O próprio exercício físico pode estar atrelado, né? A restrição calórica, ó, e o jejum intermitente, né? Também trabalhando numa linha positiva. É claro que isso, gente, não é, né, bacana a gente relacionar junto à desnutrição, porque quando a gente fala de desnutrição, a gente está falando, né, do limite, daquele ponto crítico, né, em que a célula ela vai estar, né, acabando ali, né, ou as organelas, no caso, né, fazendo autofagia, no sentido muito mais de tentar fazer a manutenção da fisiologia celular, beleza? O que, meu irmão, vai ser bem complicado num quadro, ok, de desnutrição. Lindo? E, cara, lembra que também tem um terceiro aqui, que é a autólise, beleza? Quando a gente fala na autólise, a gente já está num nível de digestão da célula inteira, ok? O que pode ser caracterizado como um processo programado. A gente fala de apoptose. Lembra que a gente relaciona aí a ideia da cauda do girinim, que vai se desfazendo, ok? Para formar o sapão bonitão. Então isso é programado. Lembra das nossas membranas interdigitais que vão sendo digeridas, ok? E aí no sentido, né, de deixar os dedos livres, isso aí quando a gente está na barriga de mames ainda. Então tudo isso, galera, é programado, beleza? E aí, lembra que tem também a autólise não programada, que a gente caracteriza um processo inflamatório, né? Isso pode evoluir numa necrose e tudo mais. Então, assuntos bem importantes para vocês, beleza? Então, galera, é isso. A questão acabou sendo muito tranquila, mas de um papo bem interessante que poderia ser melhor explorado nessa questão e não foi. Beleza? Então não deixem de se inscrever no canal, galera, né? Se inscreva, manda para os amigos, fala aí ó, que tem um maluco, porra, que faz, né, a correção comentada aí das questões, né? A gente estuda, amplia, revisa muito mais conteúdo. E é isso. Vamos com tudo. Até a próxima.